Olá, tudo bem? Nosso foco de hoje aqui é falar sobre regressão, certo? O que vem a ser isso? Regressão é uma análise de relacionamento entre um ou mais fatores sobre o resultado do processo. Então, isso é feito de que forma? Nós levantamos, com a equipe, com o time, quais fatores nós julgamos, achamos que influenciam o resultado. E aí, a partir disso, nós coletamos amostras do resultado à medida que mudamos também as condições desses fatores. E para isso usamos gráficos, usamos um modelo de regressão que tem uma equação, usamos o ajuste desse modelo e aí, com base nisso, nós conseguimos saber se os fatores influenciam ou não o resultado e como eles influenciam, certo? Por exemplo, então aqui, será que o consumo de energia elétrica na nossa casa ele é alterado à medida que usamos mais ou menos tempo do chuveiro, do ferro de passar roupa, da máquina de lavar, do secador e geladeira? Como que cada fator desse, que é o chuveiro, outro fator que é a geladeira, por exemplo, e assim por diante, influencia o nosso consumo de energia elétrica? Dá para saber com a regressão. E você entendendo essa relação que existe, por exemplo, entre chuveiro, geladeira, secador, ferro, com o consumo de energia elétrica, você provando matematicamente como isso é influenciado, é conectado, é relacionado, você consegue tomar ações, então, nesses fatores, para que seu consumo de energia elétrica reduza na sua casa, por exemplo, certo? Outro exemplo aqui, será que o nosso lucro na empresa, ele muda em função do quanto muda a inflação, o preço do dólar e o imposto? É possível saber também. Outro exemplo, será que a gente perde mais ou menos calorias numa esteira de academia quando nós, andamos mais distância ou menos distância, andamos de forma mais rápida ou mais devagar? Ou, por exemplo, ainda a nossa idade influencia, perdemos mais ou menos calorias? O nosso IMC, ele ser mais alto, mais baixo, influencia também a perder mais ou menos calorias? Como funciona essa relação? Outro exemplo também, como que a rugosidade de uma peça ela é alterada, quando mudamos a rotação por minuto, quando mudamos o avanço de corte, quando mudamos a velocidade de corte? É possível criar um modelo disso também, entender como os fatores se comportam no resultado, que é a rugosidade. Então, qualquer tipo de processo pode utilizar a regressão, desde que tenha algumas premissas cumpridas, A primeira as amostras precisam ter diferentes níveis, condições de cada fator. Então, por exemplo, a distância na esteira da academia tem uma distância mais alta, 5 km, uma mais baixa de 1 km, uma média de 3, ou mais alta ainda de 8 km, e assim por diante. Então, a distância na esteira é um fator, e os níveis são as condições, 8 km, 5 km, 4, 1, Segunda premissa, fatores e respostas devem ser contínuos. Então, distância em quilômetro, o tempo de uso do chuveiro em minutos, por exemplo, certo? São fatores, condições contínuas. Calorias como resposta é uma resposta também contínua. A rugosidade de uma peça é uma condição contínua. Por quê? São respostas que assumem valores infinitos. Não é uma condição binária, sim ou não. Tem números, muitos números no meio. E terceira premissa e última, dados dependentes, ou seja, você atinge o resultado porque você usou tal condição. Conseguiu o resultado encontrado baseado
em alguma condição utilizada. Certo? É isso aí, regressão. Uma boa análise é você entender como o resultado é obtido em função da mudança de fatores. Tá bom? Tendo dúvidas, estou à disposição. Um abraço. Até mais.